Olá, amigos, professor Bruno Aragão, novamente aqui, dando continuidade às nossas aulas, atendendo aí alguns pedidos. A gente vai continuar aquele assunto da composição química das células. Um assunto importante, porque ele é a base do entendimento do metabolismo energético, ele é a base do entendimento da fotossíntese, ele é a base do entendimento das estruturas celulares, do funcionamento da célula. Então, no primeiro momento a gente falou dos compostos inorgânicos, Eu falei aqui para vocês, assistam lá, nós temos um vídeozinho lá, alguns vídeos sobre água e sais minerais, E hoje a gente vai começar a falar dos chamados compostos orgânicos, dos chamados compostos do carbono, a química do carbono. Lembrando, gostou do vídeo? Dá um like, entra no canal, vira amigo nosso aí no canal, acompanha a gente, segue a gente e dando sempre sugestões, se gostou, se não gostou, se tem algum assunto particular, especial, que a gente, na medida do possível, atende. Então vamos lá. Vamos começar falando dos açúcares. Essa nomenclatura açúcar ela é muito controversa. Por quê? Muito se confunde o que é o açúcar, eu escuto muito por aí, por exemplo, a dieta não pode ter açúcar, ela tem que ter carboidrato. Olha só, então vamos tirar logo de início essa dúvida. Glicídio, glucídio, hidrato de carbono, carboidrato e açúcar é tudo sinônimo. Como assim é tudo sinônimo? Tudo sinônimo. E eu não deixei de colocar aqui, aquele pessoal que é afiado na química, os açúcares também são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Aquelas funções de química orgânica, aldeído, cetona, álcool, ácido carboxílico, amina. Então, os açúcares, ou eles são formados tendo como o seu grupamento principal uma cetona, que é o caso da frutose, por exemplo, ou eles têm aldeído, que é o caso da glicose, da galactose, por exemplo. Então eu nem coloquei porque só mesmo os amantes da química saberem. Quando você olha, por exemplo, a fórmula da glicose, vamos olhar a fórmula da glicose, que é o açúcar básico, o açúcar fundamental da biologia, Então quando você olha C6H12O6, essa é a fórmula da glicose. Se eu fosse simplificar essa fórmula, eu teria CH2O. Se eu pegar a fórmula da ribose, que é o açúcar que entra na estrutura do DNA, que é uma pentose, ele é um C5H10O5. Se eu simplificar isso, eu tenho CH2O. Reparem vocês que eu tenho um carbono e uma água, um carbono e uma água, um carbono e uma água. Hidrato de carbono. Hidrato de carbono. Se eu juntar contractamente hidrato de carbono, eu tenho carboidrato. Então, hidrato de carbono ou carboidrato. Perfeito? Então vamos tirar essa dúvida. Açúcar, hidrato de carbono, carboidrato, glicídio, glucídio, tudo sinônimo. Mas aí, e aquela história do açúcar que faz mal, do açúcar que engorda, do açúcar que não engorda? Aí a gente está falando dos tipos de açúcares. Muito bem. Os tipos de açúcares. Vou apagar aqui. Quando eu me refiro aos tipos de açúcares, meus amigos, vamos ter em mente o seguinte: imagine um cordãozinho, aonde cada elo desse cordão é a menor parte desse cordão. Então, a unidade básica de um cordão é o elo. Cada elo desse cordão é a sua menor parte, é a sua unidade, é a sua
unidade fundamental, o nome que você quiser dar, porque ele dá para isso. Então vamos lá. A gente vai aplicar o raciocínio dos elos do cordão para os açúcares. Então eu vou ter aquele açúcar que é a unidade fundamental, que é a menor parte, que eu vou chamar de monossacarídeo. Mono é um. Quem é um monossacarídeo? É o açúcar mais simples. É o único que não precisa ser digerido. Opa, o que é essa história de digerir? Vamos lá. Então, voltando aos elos do cordão. Se eu tenho um elo desse cordão, se eu pegar esse elo e ligar a outro elo, eu tenho dois elos ligados. No caso dos açúcares, se eu juntar dois monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Dependendo da literatura que você use como apoio, você vai ouvir falar em oligosacarídeos. O que são os oligosacarídeos? Os oligosacarídeos são a união de poucos monossacarídeos. 3, 4, 5. Né? Só que na nossa biologia do ensino médio, essa biologia corriqueira, a gente nunca, é muito difícil usar um triglicerídeo, um trissacarídeo, um tetrasacarídeo, né? Um pentasacarídeo. Os mais famosos são os mono, os di e os poli. Quem são os polissacarídeos? Eles são o resultado da união de muitos monossacarídeos. E quando eu falo muitos, meus amigos, eu estou me referindo a mais de 1000. Estou me referindo a mais de 1000. Então, eu salto do 1, passo pelos 2, pelo disacarídeo, e daí eu salto para aqueles açúcares que são formados por mais de 1000 monossacarídeos ligados. Né? Muito bem. Os monossacarídeos, como eu falei, são os mais simples. Eles não precisam ser digeridos. Mas o que é precisar ser digerido? Os monossacarídeos eles são ligados pela chamada ligação glicosídica. Quando eu ligo um monossacarídeo a outro monossacarídeo, vai haver a saída de uma molécula de água. A gente chama isso de síntese por desidratação. Então eu pego um monossacarídeo, ligo a outro monossacarídeo, vai haver a perda de uma molécula de água e faço um disacarídeo. Quando eu engulo esse disacarídeo, eu não absorvo, ele não passa para o sangue, ele não passa para as minhas células. Eu tenho que digerir. O que é digerir? Digerir é devolver a molécula de água que foi perdida e separar essa ligação. Ah, professor, eu continuo com dúvida. Vamos ver se a gente tira essas dúvidas agora? Vamos lá. Quais são os exemplos de monossacarídeos? Glicose, frutose, galactose e ribose. Amigos, vamos entender agora. Se eu juntar uma glicose com uma outra glicose, eu formo um disacarídeo chamado maltose. Aonde eu encontro maltose? No malte.
o malte. Esse açúcar, inclusive, é o açúcar que vai ser fermentado, né, pelas leveduras para a produção, por exemplo, da cerveja. Correto? Eu encontro esse açúcar nos cereais. Quando eu como maltose, eu tenho que quebrar a ligação glicosídica, separar e absorver separadamente as duas glicoses. Quando eu adoço o meu café, eu estou usando um açúcar chamado sacarose, aquele açúcar branco da cozinha, né? Quando eu engulo a sacarose, eu tenho que digerir, porque ele é um disacarídeo. Ele é formado pela união de uma glicose com uma frutose. Entenderam agora o que é a digestão de um açúcar? Quando eu bebo leite, o leite tem açúcar? Tem. Mas o leite não é doce, eu tenho que botar açúcar no leite. Porque nem todo açúcar é doce. O açúcar da batata não é doce, o da beterraba é. O da beterraba é sacarose. O da batata é o amido. Nem todo açúcar, não é porque é chamado de açúcar, tem que ser doce. Perfeito? Quando eu engulo, por exemplo, leite, eu estou engolindo um açúcar chamado lactose. Amigos, a lactose ela é formada pela união de uma glicose com uma galactose. Eu vou digerir, quebrar a ligação glicosídica e absorver separadamente a glicose e a galactose. Então, os disacarídeos mais comuns são maltose, sacarose, lactose, são os mais comuns na natureza. Maçã e pera, por exemplo, são ricas em frutose, que são monossacarídeos, açúcares simples. Por quê? Imaginem vocês por que eu posso injetar uma solução de glicose na veia de um paciente e não posso injetar, por exemplo, uma solução de sacarose. Se eu quero dar energia para ele, eu daria uma solução de maltose. Inclusive, isso é questão já de vestibulares antigos aí. Né? Por quê? Se eu der uma injeção de maltose na veia dele, eu estou dando o dobro. O dobro. Para cada molécula de glicose, eu tenho um monossacarídeo. Para cada molécula de maltose, eu tenho 2 monossacarídeos. Se eu preparo uma injeção de maltose, eu estou injetando nele o dobro. Por que eu não posso fazer isso? Porque esse açúcar injetado na veia vai matar o paciente. Ele tem que passar primeiro pelo processo digestório, quebrar a ligação glicosídica e só então ser absorvido. Mas a glicose, como é o mais simples, não precisa ser digerida, eu posso injetar a glicose na veia do paciente. Eu poderia injetar frutose, lactose, mas a glicose é o açúcar preferencial. Tudo bem, meus amigos? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no próximo bloco, terminando essa coisa dos açúcares e já volto.